Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. No prosseguimento dessa série UFC, ultrapassando fortemente a crise, a gente, com esses bate-papos, a gente tem a intenção de fortalecer a nossa mente, caminharmos juntos, para que a gente possa vencer esse período, um período ímpar, único da nossa vida, um período difícil, e ao mesmo tempo ir se preparando, já se preparando para o pós-crise, para o que vem pela frente e nunca esteve tão próximo, né? E a gente tem que chegar lá já preparado. A hora de se preparar é agora, né? Não é esperar tudo isso passar e falar, puxa, acabou e agora, o que eu vou fazer, né? A gente tem que se preparar aí desde já. Então, por isso, nós estamos conduzindo essas séries de bate-papos. A gente vem falando nas últimas lives, a gente vem falando sobre metas. Se você perdeu algum dos conteúdos, vai até lá. Você pode ir pela bio do Instagram mesmo, canal do YouTube, Andrei Klaus, e lá você vai encontrar todas as lives anteriores dessa série. A gente vem seguindo um caminho, né, do autoconhecimento, passando pela autorregulação com inteligência emocional, ressignificação, mudança de hábitos, e a gente vem falando ultimamente sobre metas, sobre traçar metas, traçar os planos de ação. Mas hoje em específico, também está relacionado com as metas, mas hoje em específico eu quero falar sobre a parte quântica. Olá Jaque, olá Samira, sejam bem-vindas. Hoje em especial eu quero falar sobre a parte quântica. Por quê? Amanhã eu estarei participando de um programa de meditação que a minha amiga Isabel Stepansky me convidou para a gente conduzir uma meditação. Amanhã às 19 horas, tem o postzinho aí no Instagram para quem quiser acompanhar, tem ID e senha para entrar lá se não me engano é no Zoom. E eu escolhi conduzir uma meditação que eu chamo de campo quântico de ressonância. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, porque esse campo quântico de ressonância, ele está profundamente arraigado, totalmente conectado com o que a gente vem falando até aqui, né? Sobre todo o nosso programa e sobre esse traçar metas. Então, lá na física quântica, a gente tem um princípio extremamente importante chamado de princípio da não localidade. Esse princípio da não localidade, ele vem nos dizer que dos experimentos que os físicos realizam em laboratório, eles não conseguem precisar o momento, o local exato da presença de um elétron. Por quê? Porque o elétron, ele está constantemente se movimentando e ele executa o que os físicos chamam de salto quântico, né? Então ele desaparece numa camada e aparece na camada seguinte. Quando você vai para a camada seguinte, ele desaparece daquela camada seguinte e aparece numa outra camada. Então esse princípio da não localidade, ele é extremamente importante a partir do momento que a gente compreende os seus princípios e as suas aplicações para a nossa vida, né? Esse princípio, por exemplo, é quem vai trabalhar em nosso proveito quando a gente vem falar da sincronicidade de Jung. Jung, para mim, foi um dos primeiros físicos quânticos que a gente tem conhecimento. Quem lê a obra de Jung percebe a física quântica destilada ali na obra dele, ao longo de toda a obra, de tudo que ele escreveu, sabe? Só que ele, em alguns momentos, ele até mencionou a palavra quântico, mas ele era muito discreto e muito da física quântica permeia a obra dele. E nesse princípio da sincronicidade,
ele é um princípio fantástico que abarca o princípio da não localidade. E o que é a sincronicidade, se não exatamente a gente agir à distância? Mas agir à distância não é com nada sobrenatural, sabe? Não tem sobrenaturalidade nisso. É simplesmente um poder mental que a gente tem, porque todos nós somos energia, todos nós viemos da mesma energia, viemos da mesma energia, todos nós compartilhamos a mesma energia. Deus é a energia essencial de vida, e dali todos nós emanamos, todos nós somos irmãos. A partir do momento que a gente consegue usufruir bem desses poderes, de utilizar a energia a nosso favor, nossa vida começa a prosperar. O princípio da não localidade é fantástico, porque a partir do momento que você começa a entender, começa a colocar na sua mente que você pode atrair para a sua vida as pessoas que você deseja. Quando eu falo deseja, não é naquele sentido só material da coisa, não. Sabe? Às vezes a gente fica pensando, quando a gente fala das pessoas que deseja, às vezes a gente pode ficar pensando de relacionamento, pode ser também, mas eu estou me referindo a algo muito mais amplo, sabe? Pessoas do bem, pessoas que vão complementar um projeto que você tem, pessoas que vão te ajudar a empreender, te ajudar a colocar no papel um plano de ação, uma meta. Quem sabe nós nos aproximamos, nós que estamos aqui, nos aproximamos por sincronicidade, não é? Essa sincronicidade vai explicar, pela não localidade, como é que a gente atrai as circunstâncias que nos são favoráveis, né? Veja, por que a gente não abre, não recebe, não abre um post falando, sei lá, sobre um outro tema XYZ qualquer? Mas por que a gente abre aquele que está falando de traçar metas, mudar de vida, transformar a vida, melhorar a sua vida, expandir a sua consciência, apoiar os filhos, fazer uma transição de carreira? Por quê? Porque a sincronicidade está atuando. Porque nós estamos movendo o nosso foco, o nosso sistema de ativação reticular ascendente, que está lá no cérebro, uma parte do nosso cérebro chamado sistema de ativação reticular ascendente, ele está jogando o nosso foco para isso que nós desejamos. E a energia, o foco é energia. Então, a partir do momento que nós começamos a desejar essas coisas, a partir do momento que nós passamos a procurar e a querer essas coisas, a sincronicidade começa a acontecer. Então, a gente percebe muito claro que é o princípio da não localidade em ação, né? É o princípio da não localidade em ação. Eu começo a atrair as pessoas, as circunstâncias que eu desejo. Isso é extremamente importante quando eu estou falando de estabelecer um plano de ação, de estabelecer metas. Porque para as metas, muitas vezes, para cumprir determinada meta, algumas vezes eu preciso de apoio de outras pessoas. Eu preciso de estímulo, de incentivo, às vezes eu preciso de um mentor junto de mim, às vezes eu preciso de um coach junto de mim, eu preciso de um profissional da área de psicologia, ou eu preciso de um profissional que trabalhe com desenvolvimento humano para me apoiar, eu preciso de um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um filho, para me estimular, para me apoiar naquela caminhada, na execução do plano de ação, das etapas de cada dia do plano de ação. Então, em tudo isso, nós temos o princípio da não localidade atuando fortemente, da física quântica atuando fortemente. Para todas essas ações, nós temos um foco estabelecido. Nós temos lá o sistema de ativação reticular ascendente trabalhando para que o foco vá nessas pessoas que eu preciso atrair, para que ele vá nessas circunstâncias que eu preciso atrair. Então eu começo a participar de ambientes que me favorecem. Eu começo a participar, a bater papo e a conhecer pessoas que efetivamente vão me ajudar na minha caminhada. Pessoas, e tem um ditado
Na verdade é quase que a gente não pode dizer que é lei porque não é matemático desse jeito, mas a gente está sempre muito perto da pessoa mais influente com que a gente deseja estabelecer contato. Vou retomar isso aqui, deixa eu só dar aqui uma boa noite para Fátima. Oi, Fátima, as duas Fátimas, Fátima Fernandes, Fátima Bortolotto, Odete. Oi, Odete, ideia de meditação, é legal, né, Odete? Que legal. Então, estou falando aqui do sistema de ativação reticular, né? De como isso é importante, né, para a gente atrair os eventos, as pessoas. Quando a gente está traçando metas, um dos itens mais importantes é o que a gente vai realizar, é o plano de ação. É eu traçar metas que sejam realistas, que sejam com os pés no chão, para que eu as realize. E aí, esse princípio da não localidade, ele age de uma forma extraordinária, que é movendo as pessoas e as situações em sua direção e você na direção delas. Então você começa a trabalhar, começa a ter contato com pessoas que te complementam, que complementam suas ideias. Você começa a ler livros, começam a aparecer livros nas suas sugestões de leitura que são complementares ao que você quer, que são fantásticos. E aí, retomando, eu falava das pessoas, né? Normalmente, a gente pode dizer que a gente está aí, vamos dizer assim, mais ou menos a 5 pessoas, a 4 pessoas daquela com quem a gente deseja se comunicar, mais influente, sabe? Começa a fazer uma conta. Vamos fazer uma conta até mais complexa um pouquinho, por exemplo. Vamos dizer que eu quisesse me conectar com alguém o ministro da Educação, por exemplo. O ministro da Educação que acabou de ser eleito. Se eu quisesse me conectar com ele foi professor da FGV. Eu dou aula na FGV. Ou seja, eu conhecendo uma ou duas pessoas da FGV que sejam efetivamente aquelas mais próximas, eu chego nele. Então essa conta é extremamente importante que você faça também. É mente consciente conduzindo o processo. É a não localidade, mas ela não quer dizer... Quando eu falo de princípio da não localidade, eu não estou dizendo de princípio de causalidade. De casualidade. Tá? Não é casualidade. É direcional, eu direciono, é foco de energia direcionado. Então, eu efetivamente vou direcionar para aquilo que eu desejo. Então faz uma conta aí numa meta que você tem. Não sei se é passar num concurso público, eu não sei se é fazer transição de carreira, eu não sei se é apoiar um filho numa doença, na travessia de uma doença, se é uma doença sua que você está atravessando, se é um momento de dificuldade que você está atravessando. Mas faz essa conta. Qual seria a pessoa que seria a pessoa-chave para você chegar e ela abrir a porta definitiva para você? A quantas pessoas dessa pessoa você está? Começa a fazer uma conta para trás. Mas faz jogando foco, concentração, energia, e você vai se surpreender. E você vai compreender, você tem que fazer aquele trabalho de contextualização. Qual o contexto que essa pessoa vive? É dentro de um hospital? É dentro de uma universidade? É dentro de uma empresa, de um mundo empresarial? Vai cercando o contexto e vai fazendo o caminho para trás e vai trazendo, você vai descobrir que você vai estar aí a 3, 4, 5 pessoas, no máximo 4 pessoas, dessa pessoa que você precisa efetivamente, que você quer estabelecer o foco, o contato. É aí que a gente move a nossa rede de networking. Então, esse movimento da rede de networking, ele não é um movimento aleatório, sabe? Se a sua rede, se os seus contatos estão ali diluídos, a sua rede não está funcionando legal. A rede tem que estar conectada. A rede tem que estar, não é conectada aqui, não é necessariamente um falando com o outro, não. O conectado aqui é na sua mente. É com quem você fala, quem encaixa com quem nesse processo. Quem vai encaixando com quem para você chegar onde você precisa chegar. Entende? Então tudo isso, percebam como o princípio da não localidade é riquíssimo. E eu ainda vou falar da parte da mente ainda, mas da mente que eu falo da meditação, mas vejam que o quanto só nesse bate-papo nosso aqui a gente já acha encaixe para esse princípio da não localidade, sabe? Para estabelecer os planos da nossa vida, as metas que a gente quer cumprir,
as metas que a gente quer estabelecer e superar os obstáculos e chegar lá. E a gente chega lá, quando a gente coloca na cabeça, a gente chega lá. E depende só de você. E a gente chega, sabe? Mas uma coisa muito importante, a gente tem que tomar a rédea da situação, a gente tem que botar a autorresponsabilidade e dizer, tá bom, fulano, beltrano, ciclano, seja lá quem for, não quer ir comigo, não tem problema, eu vou sozinho. Mas eu vou. Vá, sabe? Vá. Siga o fluxo do rio, aquele rio de prosperidade, aquele rio de abundância, aquele rio de felicidade. A vida passa. Nossa vida está passando. A gente vai ficar parado esperando, ficar aqui marcando passo no barro, sabe? Plantado no barro, parado ali. Não. Ou vai ficar lá boiando no rio? Não, dá as braçadas. Vamos dar as braçadas, vamos caminhar, vamos nadar ou vamos atravessar o rio a nado. Vamos sair desse atoleiro. Olha como esse princípio da não localidade da física quântica traz coisas maravilhosas pra gente. Percebe quanta gente maravilhosa você começa a atrair para sua vida quando você começa a botar em ação o princípio da não localidade, de maneira racional, de maneira proposital, de maneira intencional, de maneira assim, eu quero tal coisa. Lembra que a gente falou nas metas, eu quero o que você quer especificamente? Eu quero especificamente isso. Quando você estabelece o isso, a tua mente, o teu sistema de ativação reticular começa a direcionar o foco para o isso. E aí você está ativando a não localidade. Você está saltando de uma órbita para outra muito rápido. Você está navegando nesse mundo que tá complexo, tá ambíguo, mas você vai navegando e aí você vai encaixando os contatos, as redes de contatos e você vai estabelecendo caminhos neurais no teu cérebro que são fantásticos. E você vai construindo esses caminhos. É uma construção. Você tem que ter paciência, a gente tem que ter muita paciência. A gente é muito imediatista, a gente quer hoje, agora, aqui, agora. Realmente é para viver o aqui e agora, sim. É para viver o aqui e agora. É para viver a travessia. É para viver a jornada. Mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência para que as coisas sejam arquitetadas lá em cima, para se materializarem aqui embaixo. E nessa arquitetura lá em cima, cresce de importância a minha participação com o foco no positivo, o foco na solução, o foco no que eu quero, não no que os outros querem, no que os outros acham, no que os outros vão pensar. Se isso está passando na sua cabeça, o que os outros vão pensar, o que os outros vão pensar porque eu fui acusado de sei lá o que no meu passado, o que os outros vão pensar porque eu me separei, o que os outros vão pensar porque eu não tenho hoje a situação financeira que eu desejaria ter, eu não tenho dinheiro para sair todo final de semana junto com aquele pessoal que sai todo final de semana, o que as pessoas vão pensar porque eu tenho que tomar um determinado remédio, o que as pessoas vão pensar porque eu tenho que usar um lenço na cabeça. Gente, deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem. As pessoas pensem o que elas quiserem. O importante é você viver a travessia, é você viver a jornada. É você cuidar da sua vida. Isso é extremamente importante. E não o que os outros vão pensar. Se você ficar pensando o que os outros vão pensar, o que vai acontecer? Você não vai jogar o foco onde ele tem que ser jogado. E aí você não vai colocar o princípio da não localidade a seu favor. Você não vai atrair as pessoas que você precisa atrair. Você não vai atrair as circunstâncias que você precisa atrair. Então, é quando eu tomo a responsabilidade, saio da condição de vítima e começo a dar meus passos, com o foco no que eu quero, eu começo a atrair tudo isso. É a lei da atração? Sim, também, mas a lei da atração nós vamos falar mais pra frente um pouquinho. Hoje nós vamos ficar com essa lei da não localidade. Uma está relacionada com a outra, lógico. Mas hoje nós vamos ficar com a não localidade, com com esse foco, com essa energia que eu tenho que direcionar, sabe? Yolanda, Silvana, sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Aqui tá Ferreira, eu não sei o primeiro nome, desculpa, mas seja bem-vindo ou bem-vinda. E aí, vamos agora vamos levar esse campo quântico de ressonância para o outro aspecto agora, que é o aspecto do que a meditação nos proporciona. Então, se você ainda não pratica a meditação,
O convite que eu te faço é que você se permita um pouquinho, porque na verdade o que você vai estar fazendo, mais uma vez, não fica preocupado com o que as pessoas estão pensando ou vão pensar. Vão achar que é modismo, vão achar que eu aderi a uma moda, se eu entrar pro clube das 5 da manhã é moda. Você não precisa entrar pro clube das 5 da manhã, você pode fazer a meditação que você quiser, sabe? Não fica preocupado com o que as pessoas vão pensar. Vão dizer que eu sou da moda, dane-se. Você é da moda, não faz mal, sou sim, mas isso está me fazendo bem. Isso é o que é importante, está te fazendo bem e você vai descobrir como a meditação vai te fazer bem. Exatamente, vamos relacionar agora essa meditação com esse campo quântico de ressonância. O que acontece quando eu estou executando uma meditação? Principalmente, toda meditação leva a atenção plena no momento presente, leva a atenção plena na sua respiração que está acontecendo nesse momento e leva você a escutar. Escutar até sua corrente sanguínea, até seu sangue fluir, escutar seu coração batendo, escutar você um pouquinho, desligar do mundo, silenciar do mundo, silenciar um pouquinho, dar atenção para você. É o tempo que você tira para você. Todas fazem isso, certo? Toda meditação faz isso, existem diversos tipos de meditação. Hoje em dia, já os estudos mais avançados já comprovaram que sim, é possível meditar andando, sim, é possível meditar dançando, sim, é possível meditar fazendo o que você quiser fazer, lavando louça. É possível você permanecer em estado meditativo, contemplativo durante essas atividades. Porque durante uma atividade dessa, o que você está fazendo é mantendo a atenção em você, é mantendo a atenção no seu corpo, no momento presente, vivendo a travessia, vivendo a jornada. Bem, mas a meditação quântica, que é essa que eu quero relacionar, quando eu falo da meditação quântica, eu estou falando daquela que, primeiro de tudo, vai criar um campo, não é vai criar, né? Que o campo já existe, ele vai intensificar o campo ao seu redor. Então todos nós somos energia, todos nós somos filhos da mesma energia essencial, que é Deus no universo, né? Essa energia essencial de vida. Todos nós somos um campo de energia. E em volta do nosso corpo existe um campo de energia. Eu não estou falando de religião. Tá bem? Não estamos tratando aqui de aspectos religiosos, nós estamos tratando de aspectos da ciência, aspectos científicos, aspectos da física quântica. Todos nós temos ao redor do nosso corpo um quantum de energia, um campo de energia. Esse campo, ele pode estar mais enfraquecido, ele pode estar mais fortalecido. Quanto mais fortalecido, melhor, vai nos blindar, vai nos dar mais saúde, vai nos afastar de pessoas tóxicas, vai nos dar mais força e encorajamento para a gente agir, né? Tanto interno quanto externo. Bem, na meditação que eu chamo de quântica, o que a gente vai fazer é exatamente, primeiro de tudo, puxar essa energia divina, a gente vai se abastecer, vai beber dessa fonte da energia divina, vai trazê-la para dentro do nosso corpo, e dentro do nosso corpo a gente faz a expansão dessa energia divina. A gente percebe essa energia tomando conta de todo o nosso corpo. Então o movimento é de dentro para fora, sabe? O movimento é do interior, é de você para fora, como tudo na vida. A tua carreira, a tua profissão, o teu negócio, tudo na vida é de dentro para fora. Percebe? São as escolhas que você faz. As escolhas que você faz vão muito do nível energético, do momento energético que você está vivendo. E a gente muda toda hora, a gente muda constantemente. Por isso que eu não condeno, nunca condenei e não condeno quem fica reclamando, mas meu filho já fez 2, 3 faculdades. Sim, deixa ele fazer a 4ª, 5ª. Que eu digo assim, não ele começa e não termina, começa e não termina. Ele está se adequando ao nível quântico de energia dele, ao melhor dele. Daqui a pouco ele se acha, daqui a pouco ele acha o melhor dele. Se ele está na luta, se ele está na batalha. Agora, é diferente, né? Se ele está na inércia, parado, tá lá, não, deixa pra lá, é diferente. Mas se ele está na batalha, se ele está na busca, deixa ele na busca. Maravilhoso ele estar na busca, né? Então, tudo na nossa vida é de dentro para fora. Tudo. A gente cria tudo na nossa mente. Tudo é criação mental. O nosso trabalho é criação mental, nossa família é criação mental. A roupa que a gente veste é criação mental, o estilo como a gente se veste é criação mental, o sorriso que a gente dá é criação mental. Então, tudo a gente cria, tudo é de dentro para fora. Então, quando eu busco essa energia essencial de vida, quando eu busco a energia do divino,
por meio da meditação quântica, trago para dentro de mim, eu agora começo a potencializar aquilo ali. Eu sinto aquilo vibrar em todas as minhas células, em todo o meu corpo. Eu sinto aquilo fervilhar, borbulhar, eu tenho que sentir verdadeiramente. Lembra da emoção? A emoção é que cria a realidade. Então eu tenho que sentir realmente aquilo com emoção. Por isso que quando eu estou conduzindo uma meditação quântica, eu jogo a carga da emoção. Sabe? A música, ela nos acompanha, ela ajuda. Ela ajuda nesse sentido também, é muito bom, né? Seria o mesmo sentido que a gente fala das canções, das músicas que as pessoas cantam, dos mantras, enfim, do que a gente quiser falar. Então, a gente vai potencializando essa energia interna. Quando a gente vai potencializando, isso vai extravasando os poros da nossa pele, em todo o corpo, vai extravasando, e essa energia vai sendo extravasada. É quando você chega a um ponto que lembra quando você já foi aí a diversas festas, ou você chega no trabalho, ou você, enfim, você encontra uma pessoa e você tem vontade até de abraçar essa pessoa, ou você fala assim, caramba, que pessoa legal, que sorriso legal, que energia bacana, que energia gostosa. Ou o inverso, né? Quando você fala, nossa, aquela pessoa ali me deu uma repulsão, me empurrou para trás, é o nível de energia que a gente está vibrando. Então, quando a gente puxa esse campo, essa energia quântica, a gente começa a extravasar aquilo pelos poros. A gente sorri pelos olhos, a gente sorri pelos cabelos, a gente sorri pelos dentes, que a gente vai clarear para ficar até mais claro ainda, e aquele fluir mais ainda. Isso é lindo, vai fluir mais ainda, aquele dente branco lindo, maravilhoso. Então, a gente começa a fluir pelos poros, a gente vai fluindo isso tudo. Então, e a gente vai formando ao nosso redor um campo quântico, e esse campo quântico vai ressoando, vai atraindo também, por ressonância, ele vai atraindo também tudo que a gente quer. Porque veja, você está vibrando numa energia tão intensa, tão gostosa, tão maravilhosa, que não tem como você não atrair as situações que você queira para sua vida, os livros que você precisa ler, o curso que você precisa fazer, a pessoa com quem você precisa conversar, a carreira que você quer seguir ou o negócio que você quer abrir, as circunstâncias aparecem. A gente fica assim, nossa, por acaso encontrei com fulano. Não, isso não foi por acaso. Ah, por acaso, nossa, por acaso eu pensei em você ontem, você chegou aqui. Não, não foi por acaso. Tudo isso é você que está jogando com o teu sistema de ativação reticular, com o teu foco, com a tua energia, essa energia que é vitalizada, potencializada por essa meditação quântica. Bem, deixa eu só ver aqui o que a Fátima escreveu. Que delícia que deve ser meditar. Peninha que eu não vou conseguir amanhã. Ah, mas se não conseguir amanhã, faz depois de amanhã. Faz hoje à noite. Mas façam. E aí, um outro aspecto da meditação quântica, dessa que eu estou mencionando, vamos agora voltar lá para o interior do nosso cérebro, tá? Lá para onde, da nossa mente. Na verdade, a mente não fica só na cabeça, tá? A mente, ela é um atributo da nossa alma, a mente está em todo o nosso corpo. A mente se distribui pelo corpo todo, por isso que a gente consegue dizer assim, vamos focalizar a mente, nesse momento, nos nossos pés. Vamos focalizar a mente, nesse momento, no nosso coração, no nosso pulmão. Se você tem uma pessoa que precisa de uma cura no pulmão, você vai focalizar a mente dela nos alvéolos pulmonares. Isso é possível porque a mente ela é uma energia. Mente é energia. Então ela não está só na cabeça, tá? Mas vamos nesse momento levar essa energia lá para a cabeça, tá? Porque lá no meio da cabeça nós temos duas glândulas extremamente importantes. A glândula pituitária e a glândula pineal. Deixa eu só ver a hora aqui para não me perder, tá tranquilo. A glândula pituitária e a glândula pineal. A glândula pituitária, ela é basicamente uma reguladora de todas as outras glândulas. Então vejam que se eu beneficiar na meditação a minha glândula pituitária, eu já estou conseguindo um grande benefício para várias outras glândulas do meu corpo. Não que eu não precise trabalhar especificamente nelas, mas o centro regulador, que é a pituitária, eu já garanto um bom funcionamento, tá? E com a pineal. O que acontece com a pineal? Ela está bem no centro da cabeça, tá? Entre as sobrancelhas, no meio, bem no centro da cabeça, nós temos a glândula pineal. A glândula pineal, eu gosto muito de trabalhar com ela nessas meditações quânticas. Por quê? Vamos no princípio da não localidade de novo, tá? A glândula pineal, ela é a responsável pela nossa intuição. E quando eu falo intuição, são os nossos insights. É a nossa ligação com Deus.
é a nossa ligação com o universo, com o divino, é a nossa ligação com as pessoas, com os nossos mentores, com aquelas pessoas que podem estar vivas ou já falecidas, não importa, mas aquelas pessoas que efetivamente deixaram legado e contribuição nas nossas vidas. Toda essa comunicação se dá muito forte pela pineal. A pineal é o centro da intuição, é o centro da criatividade, sabe? Se eu preciso, e como eu preciso, né, de criatividade para estabelecer meus planos de ação, minhas metas, vejam como é importante eu potencializar a minha pineal. Vejam como é importante eu trabalhar, eu deixar essa minha pineal tinindo para que eu tenha o máximo de criatividade, para que eu consiga ao máximo realizar, colocar no papel, lembra que meta é no papel, né? Então, para que eu consiga ao máximo colocar no papel as opções que eu tenho, escolher daquelas opções a que eu vou realizar e partir para a ação. Então vejam como a não localidade é extremamente importante aqui. Quando agora eu direciono toda essa energia que está aqui no interior, que eu puxei do universo, está aqui dentro, agora eu direciono para minha mente, direciono a mente para o meu cérebro. Nesse momento eu começo a visualizar minha pineal, e visualizando a minha pineal eu começo a imaginá-la já funcionando, tinindo, já brilhando, já com a criatividade pulsando a mil, já com a intuição, o insight ligado. E aí, gente, é espontâneo, é automático, é sistema de ativação reticular ascendente ligado. A sincronicidade acontece mesmo que eu não queira, porque não tem querer, é automático. E aí eu começo a ter os insights, as intuições, a criatividade para realizar tudo que eu preciso. E aí eu já saio de um momento de meditação desse. Por exemplo, se eu faço uma meditação dessa logo no início da manhã, 6 horas da manhã, 6h20 da manhã, eu faço uma meditação dessa logo no início da manhã, eu me trago para o momento presente, eu me trago para a minha respiração, eu me esvazio de ansiedade, eu me esvazio de preocupações, de problemas, e de imediato eu aproveito todo esse princípio da não localidade que agora eu também joguei na minha pineal, com intuição, com criatividade, e faço o quê? Boto no papel o meu plano de ação para aquele dia. Quando eu colocar no papel, por exemplo, eu elenco 3 prioridades para aquele dia. Para o dia de hoje, eu tenho 3 prioridades, 2, 3, o que for. E agora, qual é a principal? Essa principal, ela vai ser atendida pelo princípio da não localidade de uma maneira incrível. A pessoa que você precisar vai aparecer, vai te ligar. A circunstância que você precisa vai acontecer. Por quê? Porque você se esvaziou, você trouxe a concentração, o foco para você, você potencializou o teu sistema glandular, você potencializou a tua pineal, você se abriu para o campo da criatividade, você se abriu para o campo das infinitas possibilidades, você se abriu para o campo da energia. E como situações e pessoas são energias, você expandiu, você se abriu, elas vão chegar. Você vai permitir a entrada delas. Então, na hora que você chegar, terminar esse exercício de meditação, totalmente potencializado, totalmente energizado, aí você vai começar de imediato, lá naquele horário, 6h20 da manhã, você terminou a meditação às 6h30, por exemplo, você já vai pegar lápis e papel e já vai traçar as tuas prioridades daquele dia e vai elencar qual é a prioridade número 1. O que eu não posso deixar de fazer hoje? E já pensando no dia de amanhã, para aquela meta final. Se a meta final é abrir um negócio, abrir o seu próprio negócio, um negócio próprio seu, e você estabeleceu o prazo, por exemplo, de 90 dias, você vai botar no papel a prioridade número 1 de hoje, que não pode deixar de ser feita, e que vai se encadear automático com a prioridade de amanhã, porque você vai fazer de hoje pensando no dia de amanhã também. Porque no fim das contas, o que vai virar vai ser um elo de ações. Ações contínuas que vão te conduzir à meta daquela semana, a meta do dia, a meta da semana, a meta do mês e a tua meta de abrir o teu negócio próprio. Então percebam, o poder disso é incrível.
O poder disso reside em leis universais e humanas extraordinárias. Leis universais que eu estou mencionando aqui, por exemplo, eu estou falando muito da não localidade. Poderia falar da atração, mas vamos ficar com a não localidade hoje. E nos humanos é porque nós temos que tomar o nosso poder mental. Nós temos que desenvolver o nosso poder mental, nós temos que conduzir a nossa vida. Faça essa escolha. Faça você essa escolha, não deixa o hábito ruim te levar te manter num pântano, te manter atolado até o pescoço na lama. Ah, todo dia não, mas tá difícil, não, tá ruim. Todo dia realmente eu só consigo sair da cama uma hora da tarde. Você está se suicidando. Não permite esse hábito. Não permite esse hábito para você. Ah, não, mas eu tenho uma série de outros hábitos que eu não consigo largar deles. Não, vamos trabalhar, vamos largar os hábitos ruins, vamos substituir por bons hábitos, os hábitos das pessoas eficazes. E esses que a gente está conversando já são hábitos de uma eficácia comprovada, que é você fazer a meditação, que é você traçar suas metas, colocar no papel, elaborar os planos de ação, a ação principal de cada dia. E essa ação principal de cada dia vai encadeando para você chegar onde você precisa chegar. Deixa eu só ver aqui uns comentários. A Fátima tá com a Amy Joy batendo papo, não com profundidade, só de brincadeirinha. Posso ajudar, será uma honra e vai estar muito bem, em excelentes mãos. Meditar transforma profundamente, entra rapidamente tudo em mim. Eu acredito que sim. Meditar é libertar-se, sim. E a minha mentora, Amy Joy, sabe tudo disso daí. Sabe tudo. É com ela que eu aprendo. É com ela que eu vou aprendendo a cada dia. Então, gente, pra gente fazer um apanhado disso que a gente está falando, pra gente fazer uma juntada disso tudo, a gente foi buscar na física quântica o princípio da não localidade. Para que você, propositadamente, para que você de uma maneira muito intencional atraia para sua vida o que você quer, que você coloque o teu foco em ação. E o foco vem de uma parte neurológica, biológica que existe, chamado sistema de ativação reticular ascendente. Então você propositadamente vai acionar esse sistema. E o teu foco vai ser direcionado. E a não localidade vai atrair para você, vai levar para você quem você precisa, a situação que você precisa. E com a meditação você potencializa tudo isso. Com a meditação você dá um ganho exponencial nisso daí. Com a meditação você se liberta, como disse a Amy Joy. Você se conhece, você se potencializa. Você potencializa o teu sistema glandular. Você potencializa teu sistema imunológico. Você potencializa a tua criatividade. Como a gente falou da glândula pineal, com a intuição, com a criatividade, você joga a tua criatividade, potencializa, joga lá no alto, joga lá em cima. E aí, ninguém vai te segurar. Por quê? Você vai estar com o teu foco dirigido para quem você quer e para o que você quer. Você vai estar com a tua vontade dirigindo as tuas metas, o teu plano de ação. Você vai sair do piloto automático. Você vai deixar as pessoas tóxicas para trás. Você vai se aproximar das pessoas do bem. Você vai botar no papel os planos de ação que você quer executar. Você vai determinar a prioridade daquele dia. Você vai executar aquela prioridade. Está motivado, está energizado. E se tiver feito a meditação e partir para a ação em seguida, como eu falei, você vai estar com uma energia incrível. Se precisar renovar o meio-dia, faz outra meditação. Você vai linkar um dia após o outro. É o que a gente chama de um dia após o outro. Então, um dia após o outro, você vai ter o prazer de vencer uma meta. Um dia após o outro, você vai ter o prazer de conquistar, de realizar uma ação. E que cada dia você vai enxergar a tua meta, o teu destino mais próximo. É igual caminhando. Você está caminhando em direção a uma montanha. Cada dia é um passo e cada passo o pico daquela montanha está mais próximo.
E é um degrauzinho de cada vez, e quando você olha, você fala assim, caramba, cheguei aqui em cima. O que me trouxe? Quem me trouxe? Foi você. Foi a energia, foi a sincronicidade, foi a não localidade, foi Deus. E desse Deus maravilhoso que habita no nosso coração. O Deus do nosso coração é maravilhoso. E é por isso que você não pode se entregar. Você não pode se render ao que hoje não dá certo. Se até hoje não deu certo, deixa para trás, muda. Muda o que não está dando certo. Se liberta daquilo que não está dando certo. Começa a fazer diferente. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa que nunca deu certo, a probabilidade é que continue não dando certo, né? Então, muda. Começa a transformar, começa a mudar o que você faz. Começa a fazer diferente. Você não faz meditação? Experimenta. Experimenta. Se permite. Se permite, fala assim, ó, eu vou me permitir um mês para ver o que dá, o que vem por aí. Você vai ver. O que virá vai ser tão bom que você vai querer fazer todos os dias. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui o que a Lídia escreveu aqui. Meditar melhora o foco, a concentração da energia para as atividades do dia a dia. Verdade. Sem sombra de dúvida. Bem, pessoal, então nós hoje conduzimos esse bate-papo sobre campo quântico de ressonância, como eu disse, que é a parte do entendimento, da compreensão disso, porque eu quero deixar o convite para vocês, que amanhã eu estarei conduzindo essa meditação quântica, né, essa meditação do campo quântico de ressonância, eu estarei conduzindo amanhã. Tem um postzinho aí no Instagram com o ID e a senha para entrar. Eu fui convidado, não é uma área minha, eu fui convidado, mas vou ficar muito feliz se tiver vocês lá comigo. Eu vou ficar bastante feliz, tá bom? Deixa eu só finalizar aqui, ver aqui. Gratidão é minha, Midjoy. Gratidão é minha. A gratidão pela existência de cada um de vocês. Obrigado por vocês existirem na minha vida. Gratidão por me impulsionarem e por me trazerem junto com vocês. É assim que a gente faz. A gente caminha junto, porque caminhar junto é muito mais suave do que caminhar sozinho. Um beijo no coração, um beijo na luz, do brilho, do olhar de cada um de vocês e vejo vocês amanhã nessa prática da meditação às 19 horas e na segunda-feira, segunda-feira na nossa live. Fiquem com Deus.